Imagina se você é um simples agricultor, mas sem querer querendo acaba se tornando um aventureiro muito overpower. Tenho certeza que você ia preferir ir em busca de uma boa aventura em vez de continuar trabalhando no campo. Mas você vai ver que não é o caso do protagonista desse anime. Hoje vamos acompanhar o anime Nome Curry. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos ao Animeverso. Essa história se passa em um mundo de fantasia e o protagonista é um agricultor que estava plantando e colhendo berinjelas. Depois de um longo dia cultivando o solo, ele acaba subindo todas suas habilidades agrícolas pro nível 10. E é quando um amigo dele, chamado Testa, acaba comentando que nosso protagonista também é um pescador de nível 10. E ele acreditava que isso era graças à sua bênção que impulsionava o crescimento. Então ele decide integrar suas habilidades agrícolas e evoluir para um amante da natureza a ser favorecido pelo mundo. E com isso ele ganha 73.612 pontos em poder de ataque. Pronto, o cara ficou overpower. Mas nada disso importava para ele, pois ele amava seu trabalho de agricultor. Então ele decide levar os seus vegetais que ele colheu da sua plantação para vender na cidade. E no meio do caminho ele acaba vendo à distância vários aventureiros lutando contra um dragão. E o dragão era forte, porque tava até botando os aventureiros para correr. Então nosso protagonista decide tentar ajudar a distrair no dragão para dar tempo deles fugirem. Aí ele pega uma cenourinha e decide tacar no dragão. O cara taca uma cenoura e o dragão explode, velho. O cara jogou com tanta força que o negócio papocou o dragão. E o mais inacreditável é que a cenoura vai lá, explode o dragão e simplesmente volta pra ele. Aí ele até fica assustado com a sua força, mas tudo que importava pra ele eram os vegetais da sua colheita. E então ele vai embora pra cidade como se nada tivesse acontecido. E os aventureiros estavam lá bem curiosos pra saber quem foi o cara fodão que explodiu o dragão com uma cenoura. Quando o nosso prota chega na cidade, ele é parado por alguns soldados. E então ele mostra o seu passe pra poder entrar. E é nesse momento que vemos um cara encapuzado raptando uma mulher. Mas nosso prota pega a mulher e com facilidade desvia do ataque do cara e o arremessa no chão. Com isso ele percebe que ganhou o poder da percepção. A mulher tenta falar com ele para poder agradecer, mas ele precisava ir rapidamente para vender seus vegetais. Na volta ele é parado pelos soldados e é quando a mulher se apresenta como a primeira princesa da capital. E em forma de agradecimento, ela queria que ele servisse diretamente à família real. Mas o cara não queria saber disso, ele só queria vender suas verdurinhas até o resto da sua vida. Mas para não recusar instantaneamente e correr o risco de ser decapitado, ele humildemente se explica, recusa a oferta e tenta meter o pé. Mas a princesa segura ele e faz uma oferta, onde ela daria um campo de 33.000 metros quadrados para ele servir diretamente à família real. E é quando ele decide pensar melhor na oferta. Ele pergunta para ela o motivo dela tanto querer recrutar ele. E ela diz que o homem que ele derrotou para salvar ela tinha um status que chegava a 500 pontos. E o status de uma pessoa comum era de 50 pontos só. De um aventureiro era de 130 pontos. De um cavaleiro ou capitão podia chegar a 600 pontos e de um herói lendário era de 1000 pontos. E o cara tem 65.000 pontos, velho. Se ele contasse pra ela, com certeza ela iria querer ainda mais que ele trabalhasse pro reino. E o cara só queria trabalhar no campo pro resto da sua vida, só isso. Aí os aventureiros que estavam lutando contra o dragão chega na mesma hora e relata que alguém explodiu um dragão com uma arma misteriosa. Uma arma misteriosa. Aí o cara aproveita a brecha e acaba fugindo sem ninguém perceber. Logo mais, o rei e a princesa ficam sabendo que o pacto que eles tinham feito com os demônios tinham sido quebrado. E eles estavam prestes a ser atacados por orcs, dragões, duendes, um monte de bicho que estavam sendo controlados por alguém. O oficial chamado Cecil diz que esses monstros queriam se vingar deles. Tudo isso porque o grande herói deles derrotaram o rei demônio. E ele fala também que o ataque do dragão e o sequestro da princesa eram meras distrações. E os inimigos provavelmente tinham notado que o herói que derrotou o rei demônio faleceu. E então ele sugere que o rei e a princesa fugissem da capital real. Enquanto isso, nosso prota ficou tão forte que não conseguia nem abrir uma porta. O cara quebra a maçaneta, velho. Aí ele senta no sofá cansadão, só queria descansar. Mas o seu amigo, desesperado, bate na porta e diz pra ele fugir, pois tinha muitos monstros se aproximando da vila. Quando ele se lembra das suas plantações que teria que colher no próximo dia, ele sai correndo. Aí ele chega lá e vê o exército do rei demônio passando, mas
Mas ainda bem que eles estavam passando longe da plantação. Mas aí ele percebe que eles estavam indo em direção à capital real. Mas isso não era problema dele, ele era um simples agricultor. Mas aí ele para refletir que se a capital fosse destruída, ele não ia ter pra quem vender suas verdurinhas. Aí ia dar ruim, né? Então ele fica determinado a proteger o rei. O rei segue o conselho de Cecil e tava fugindo da capital. Porém esse Cecil era um traidor. Ele leva eles pra um beco sem saída e acerta o rei e os cavaleiros. E então ele revela que desde o princípio ele era o próprio demônio. E o seu objetivo era matar o rei e tomar o seu lugar pra governar todo o país. É um vilão, mas o cara é inteligente, né? Mas é vantajoso governar o reino do que destruir ele. Então ele joga um poderzão no rei, mas o rei se defende. E a princesa também o ajuda. Mas o escudo deles quebram. E quando eles estavam prestes a morrer, nosso prota aparece usando um poderzão de agricultor. Uma arte secreta da escavação muito poderosa. O demônio pergunta quem ele é. E nosso prota responde dizendo que é um simples agricultor. E a sua habilidade era usada para trabalhar no campo. Irritado, o demônio parte pra cima. Mas o cara é fodão. Ele defende da espadada do demônio usando as suas próprias mãos. E ainda arremessa o cara pra longe. Então o demônio fica pé da vida e se alimenta com a vida de vários monstros e fica bem mais forte. O status dele fica muito alto, mas mesmo assim ele só toma uma e dá-lhe. O demônio já era. E com isso o restante dos monstros sai correndo. E quando tava tudo bem, o rei sugere que ele trabalhasse lá. E até promete um cargo bem alto ou qualquer outro título que ele quisesse. Mas já sabemos que nosso prota não liga muito pra isso não. Ele só queria continuar trabalhando no campo pro resto da vida. O menino é trabalhador, né? Então a princesa dá uma sugestão que ele recebesse um terreno de 33 mil metros quadrados e em troca ele ajudaria eles de vez em quando. E também sugere que ele se registrasse em uma guilda de aventureiros. Então ele aceita, mas quando ele vai ver o terreno que ganhou, ele fica pé da vida, pois o local era só um terreno abandonado. Em seguida, nosso prota vai passear com a princesa pela cidade. E ele estranha uma princesa tá vagando normalmente pela cidade. Mas ela explica que sua empregada estava agindo como sua dublê e ela tinha um acessório no seu cabelo imbuído de magia que fazia com que ela não fosse descoberta. Eles chegam na guilda de aventureiros e aqueles mesmos aventureiros que estavam lutando contra um dragão chegam e contam sobre o grande feito do nosso agricultor. As pessoas que estavam na guilda ficam surpresas. Aí ele acaba contando que só tacou uma cenourinha no dragão e eles ficam mais surpresos ainda. E o nosso agricultor percebe que estava cada vez mais longe da sua amada vida de agricultor. A atendente da guilda permitiu que ele ficasse no rank G e os aventureiros iam subindo de rank de acordo com seus feitos. Na sua primeira missão, ele teria que coletar 10 talos de mel da floresta que era usado para fazer poções de cura. E como a sua roupa não era apropriada para uma missão onde ele poderia se deparar com monstros, a atendente dá um manto de poder mágico para ele. E esse manto amplificava um pouco do seu poder defensivo. Vendo ele vestido, a atendente se sente nostálgica e decide se apresentar. O nome dela é Ellen. E ela acha que nosso agricultor vai se tornar um grande aventureiro. E o cara só quer saber de voltar para sua vida de agricultor. Na floresta, ele estava coletando os talos de mel, que estava tudo indo bem. Até que ele encontra uma escama de um monstro. Mas o estranho é que não tinha monstros com escamas lá. Aí aparece uma orc fêmea que pula em cima dele buscando um relacionamento. Mas o aventureiro carecão surge e dá uma porretada na orc. Ele pergunta pros aventureiros o que era aquela escama que ele achou. E eles dizem que aquela escama era de um monstro desconhecido. Quando de repente, todos sentem uma aura sinistra de um monstro gigante que aparece. Todo mundo fica paralisado, até mesmo o nosso agricultor Overpower. Essa criatura era um dragão negro que por algum motivo passa e ignora todos eles. Nosso prota e os outros aventureiros relatam o que aconteceu na floresta ao mestre da guilda. Eles dizem que um dragão com 230 mil de poder de ataque estava pela floresta. E ao ouvir isso, Ellen tem um flashback e acaba desmaiando. Depois disso, a mãe adotiva dela conta pro nosso prota que a Ellen não tinha lembranças desde quando era pequena. E então nosso prota vai atrás de respostas, pois parecia que o dragão estava ligado a Ellen de alguma forma. Então ele vai até a biblioteca da cidade, mas para encontrar essas informações, ele precisava ser um aventureiro de rank S ou superior. Nessa hora a princesa aparece. A bibliotecária libera o acesso para ele entrar na sala de livros restritos. Lá ele descobre que há muito tempo atrás, uma vila foi dizimada por um dragão maligno. Ele vai até essa vila e encontra com o fantasma de uma criança. E o nosso agricultor percebe que ele estava usando a mesma capa, então ele decide cobrir a princesa com a capa e ela consegue ver o menino. Já que o manto dado a ele era um manto mágico, eles conseguiam ver o fantasma do menino. O menino diz ser o irmão da Ellen. Ele foi morto há muito tempo pelo dragão negro que exterminou toda a sua vila e deixou só a irmã dele viva, mas depois de 15 anos ele prometeu voltar para exterminar novamente a vila e a Ellen. Esse dragão se alimentava do medo das pessoas. E então, segundo o menino, para derrotar esse dragão, a pessoa não podia ter medo e teria que acertar ele com o poder oposto do desespero. A Ellen estava se lembrando do que aconteceu há 15 anos atrás. Estava
de frente pro dragão e começa a entrar em desespero, deixando o dragão bem mais forte. Então nosso prota chega e segura a mão dela, mas irritado, o dragão dá-lhe uma patada nele. Mas ele se levanta e pega na mão da Ellen novamente e sai correndo. Nesse momento ele conta pra Ellen tudo o que seu irmão disse, e isso faz com que ela não sinta mais medo do dragão. E as estatísticas do dragão diminuem rapidamente, e com isso nosso prota derrota ele com apenas um soco. Mas quando achava que tava tudo terminado, a Ellen dá uma facada nele. Começamos naquela situação onde a Ellen tinha dado uma facada no nosso agricultor do nada, e ainda a bicha faz uma carinha de psicopata. Nosso prota então tenta se curar com uma poção, mas a dor faz com que ele deixe cair no chão. Então a Ellen parte pra cima tentando dar outra facada nele. Ele desvia dos primeiros ataques, mas ela parte pra cima dele novamente. Nessa hora, um dragão desconhecido surge e ajuda o nosso agricultor. O dragão diz que a Ellen estava sendo possuída pelo dragão negro. Dito isso, o dragão branco dá o seu poder ao nosso agricultor, curando ele e deixando ele bem mais forte. Mas com isso, ele quase desmaia de fraqueza. O dragão negro acha que o agricultor não tem coragem de atacar ele por ele estar usando o corpo da Ellen. Então ele achava que ele não ia ter coragem de machucar o corpo dela. Mas nosso agricultor é foda, ele dá-lhe um socão na barriga dela. E diz ter notado que a Ellen estava pedindo socorro só com seu olhar em seus olhos. Após isso, o dragão negro sai da Ellen e tenta possuir o agricultor. Porém, dentro da mente do nosso prota não existia nada. O cara tava silenciosamente cultivando a terra na sua mente. Então com isso era impossível possuir ele. E além de impedir a sua posse, ele também foi capaz de repelir o dragão negro. O dragão branco então se levanta e usa todos seus poderes para mandar o dragão negro pro além de uma vez por todas. Mas com isso ele acaba desaparecendo também, e o nosso agricultor acaba desmaiando. No dia seguinte, o nosso prota acorda em uma clínica da guilda. Lá a princesa conta pra ele que o dragão negro foi mandado pro além pelo dragão branco, que desapareceu também. E a Ellen mostra que ganhou o poder de se transformar. Mesmo o dragão negro tendo desaparecido, seu poder ainda continuava no seu corpo. Em seguida, os aventureiros aparecem e eles decidem comemorar a vitória sobre o dragão negro. Será que é só eu que bebo? Hein? No dia seguinte, enquanto o nosso prota estava trabalhando no campo e estava caminhando com seu amigo Testa, ele recebe uma carta de um mensageiro. Era uma carta do seu pai dizendo para ele visitar ele e sua mãe, pois já fazia muito tempo que eles não se viam e eles estavam com saudades. Mas nosso agricultor não estava muito afim não, ele só pensava em ir depois de terminar suas missões como aventureiro. Aí na cidade ele acaba encontrando um vendedor de tomates que vendia tomates muito deliciosos. Com esse vendedor ele acaba descobrindo que perto da onde a sua família mora, existia um fertilizante que deixava os tomates mais deliciosos assim. E com isso ele muda de ideia, ele fica super motivado para ir visitar seus pais, mas só para conseguir esse fertilizante. Então nosso prota pede folga das suas missões na guilda, e a Ellen diz que vai cobrir ele fazendo as suas missões durante a sua ausência. Na saída da guilda, o agricultor se encontra com a princesa, que de qualquer jeito queria se oferecer a ir com ele para conhecer os seus pais, mas ele não queria que ela fosse com ele de jeito nenhum. Então assim que ela abre uma brecha, ele mete o pé dali. Durante o caminho, ele é atacado por um orc macho que queria fazer um romance com ele. Nesse momento, uma mina de cabelo azul aparece e o salva. Essa mina se apresenta como Rui. O nosso prota se apresenta dizendo que é um aventureiro, mas é muito fraco contra orcs. Como essa floresta era muito perigosa e tinha muitos orcs, a Rui quis escoltar o agricultor até a cidade. Aí no meio do caminho ele sente a presença de algo vindo em sua direção, mas era só o carteiro que entrega mais uma carta pro agricultor. Era mais uma carta da sua mãe que entregava uma quantidade de cartas absurdas pra ele. Aí a Rui decide passar a noite por ali mesmo, e ela começa a puxar um monte de itens pra montar um acampamento da sua bolsa. O agricultor fica surpreso ao ver que a bolsa dela cabia tanta coisa, e ela explica que a sua bolsa bizarra foi herdada pelo seu ancestral, e nada mais nada menos era o grande herói que derrotou o rei demônio. Chega a noite e na hora de dormir, a Rui insiste pro nosso agricultor dormir com ela porque tinha muitos orcs na floresta, e eles podiam acabar querendo relacionar com ele de novo. A noite estava indo bem, mas pro azar do nosso prota, a Rui é sonâmbula e acaba arrebentando ele de porrada durante a noite. No dia seguinte, eles chegam na cidade, e na hora de se separarem, eles combinam da Rui escoltar ele na volta. Aí a Rui escuta um grito de uma mulher e vai correndo em sua direção. A mulher diz que foi atacada por um demônio que sequestrou a sua irmã mais nova e a levou rumo à floresta da ilusão. Aí a Rui então decide ir ajudar ela, e é nos mostrado um carinha que estava por ali muito suspeito. Nosso agricultor enfim chega à casa dos seus pais, mas antes que ele tocasse a campainha, ele é recebido com um super abraço
estrangulador da sua mãe. Aí seu pai, vendo ele agarrado na sua esposa, mete o socão no seu filho, pois fazia tanto tempo que ele não o via que ele nem o reconhecia mais. A mãe do nosso prota é super amorosa E morreu. e qualquer coisinha que saísse errado, como por exemplo o pai dele mencionar que o nosso prota tinha uma namoradinha, já era motivo da sua mãe meter o sarrafo no seu pai. No dia seguinte, o nosso agricultor consegue um fertilizante especial, e enquanto caminhava, ele encontra um cara que diz ter sido atacado por um demônio, e ele conseguiu escapar enquanto a mina de cabelo azul tava lutando. Ao chegar lá, um sanguessuga gigante tava prestes a atacar uma garota, mas nosso prota dá-lhe um socão nele. Aí a garota vira um sanguessuga também, mas a Rui aparece e salva ele. Aí aquele mesmo cara aparece e se apresenta como Loki da Eva. Ele enganou eles. As pessoas que disseram ter visto o demônio na floresta eram meras ilusões que ele criou. Dá-se a entender que ele é bem mais forte que os inimigos que o nosso prota derrotou até o momento. E esse cara diz que a Rui era só uma farsa como antecessora do grande herói, e o seu alvo principal era o agricultor. Nosso prota então parte pra cima, mas acaba apanhando. Mas nosso prota é insistente e acaba acertando um socão na cara dele. Mas o Loki taca nosso prota pra longe com seu poder e usa o seu poder pra se curar. Nosso prota também é foda, ele consegue se curar com seu poder, mas Loki joga um monte de sanguessugas pra cima deles que acaba derrubando eles. E as sanguessugas conseguem prender o nosso agricultor, e quando o Loki estava prestes a dar o golpe final, o agricultor usa um fertilizante pra derrotar a sanguessuga. O fertilizante também funcionava como pesticida. Após derrotar a sanguessuga, nosso prota volta a atacar o Loki, mesmo apanhando feio, e isso dá motivação pra Rui, fazendo com que ela também não desistisse e partisse pra cima do Loki. E isso também faz com que ela despertasse o poder do grande herói. E ao golpear o Loki com esse poder, ele finalmente acaba sendo derrotado. Após a batalha, nosso agricultor desmaia e só acorda à noite. A Rui percebe que tinha uma quedinha por ele. E na volta pra casa, ele se depara com sua mãe gritando seu nome pela floresta. Provavelmente ela ficou preocupada e foi procurar por ele. Mas o problema é que ele tava com a Rui, e sabendo que sua mãe era extremamente amorosa, ciumenta, doida da cabeça, apaixonado por seu filho, ele pega a Rui no colo e sai vazado. A Rui pergunta se ele tava fugindo de fantasmas, mas ele fala que era algo bem mais assustador que isso. E quando ele chega em casa e vai abrir a porta, a mãe dele tava tipo atrás dele, aí ele sai correndo e se esconde da sua mãe. E adivinha quem acaba sofrendo? É, seu pai. Mano, esse cara sofre, viu? Ainda bem que eu não tô na pele dele. Glória a Deus. No dia seguinte, ele se despede dos seus pais, e a sua mãe tinha pendurado seu pai no varal, e ela implora pra que ele ficasse, mas ele a ameaça a odiá-la se ela o impedisse. Então o agricultor se despede dos seus pais e parte com a Rui de volta pra sua cidade. E eles percebem que dali em diante eles iam ser ainda mais alvos dos demônios, pois o agricultor, por algum motivo desconhecido, estava sendo alvo do Loki, e a Rui era uma descendente do herói. Então os dois combinam de ajudar um ao outro caso algo acontecesse. E na cidade, uma mina estranhamente diz à princesa que o rei tava chamando por ela. Pelo que dá pra ver, é um assunto bem sério. Começamos com o nosso prota levando a Rui pra capital e apresentando ela pra Ellie. Parece que ambas se deram bem, isso pode criar um triângulo amoroso ou uma tensão entre elas. De volta à fazenda, ele pega um garotinho roubando suas plantações e fica pé da vida, pois o vegetal que ele estava roubando não estava no ponto pra ser colhido. Porém, vendo que o garoto estava com uma fome da miséria, ele entrega um repolho que estava maduro e pronto pra comer. E então o garoto vai embora todo satisfeito. Após isso, Ellen diz que os pobres estavam sofrendo com a fome por causa dos ataques dos monstros, que fez a distribuição das mercadorias de outros países parar. Por causa disso, os preços de tudo encareceu. Um sino toque, e ao chegar lá, viu um monte de monstros lutando contra os aventureiros. Mas tinha muitos monstros, e eles não estavam dando conta do recado, e por isso a Ellen se transforma pra ajudar eles eliminando vários monstros. A mulher é forte. Rui também ajuda, e nosso fazendeiro apelão manda um monte de monstros pro além usando sua ferramenta agrícola. A luta estava bem intensa, e não parava de aparecer mais e mais monstros, até que outro exército aparece. O rei de Antisberg levanta sua espada sagrada e ordena que os monstros fossem embora. E não é que os bichos vão embora mesmo, e todo mundo fica espantado. Chega a noite e a princesa vai até a casa do nosso fazendeiro pra se despedir, e ela diz que ia embora e nunca mais ia voltar, e sem dizer o motivo vai embora. No próximo dia, a mãe do garoto que estava roubando suas plantações vai até ele pra se desculpar, e ela diz ser alfaiate, e aproveita pra comprar uns vegetais e oferece alguma ajuda se ele precisasse. Quando estava se despedindo, o mensageiro aparece do nada, e ele já logo toma um sustão. O mensageiro entrega uma carta pra ele. Ele acaba comentando que graças à espada sagrada de Antisberg, os monstros desapareceram. Porém, o mensageiro não
achava que era bem assim não. Ele mostra uma edição que tinha acabado de chegar pra ele. E a Ellen e a Rui também estavam lendo essa mesma edição, que dizia que a princesa ia se casar com o príncipe do reino de Antisberg. E Rui começa a achar muito estranho tudo isso, pois os monstros não deveriam nem ser capazes de entender palavras humanas. Nessa hora o fazendeiro chega e mostra pra elas uma carta que recebeu da sua mãe. Nessa carta dizia que ela estava investigando e descobriu que a espada sagrada não tem poder algum, quem fez ela foi um ferreiro comum. E a mãe dele revela que ela é uma ex-comandante dos fantoches das sombras, que é uma unidade de inteligência conhecida por ser incapaz de conseguir qualquer informação. Quem estava comandando o enxame de monstros é um único demônio, pois sua namorada foi capturada e mantida como refém. O que significa que o príncipe de Antisberg tá usando o demônio para atacar, ganhar a gratidão do povo e então pediu a mão da princesa em troca de mais proteção. O agricultor então planejava impedir seus planos e pede ajuda para Ellen e a Rui. Era muito difícil entrar em Antisberg, por isso o mensageiro ia ajudar ele. Após isso vemos o príncipe de Antisberg. Ele estava usando o demônio para lançar um ataque de monstros nos países próximos. E os líderes desse país achavam que ele estava afastando os monstros com sua espada sagrada e oferecem algumas recompensas em troca da proteção do príncipe. Gazelle era o demônio que estava sendo usado. Ele até mesmo queria parar de mandar seus companheiros atacar os humanos, mas o príncipe chantageava ele, falando que poderia acontecer algo de ruim com a sua namorada se ele não fizesse o que mandava. E a princesa estava sendo forçada a se casar, e em segredo ela queria ver o agricultor pelo menos mais uma vez. Em seguida o Prota vai até a mulher, que era mãe do garoto que tentou roubar seus vegetais, e pede para ela fazer algumas roupas para ele. O plano deles era entrar em Antisberg em uma carruagem, e o mensageiro revela que na verdade, além de ser um membro dos fantoches da sombra, ele também é um demônio. Os demônios e os humanos convivem juntos graças a um acordo de paz. Ele achava muito injusto o que estava acontecendo, por isso ele ia reunir os monstros em público e provar para todos que a espada é falsa. Chega o dia do casamento e a princesa lembra de ter conversado com seu pai antes de tudo isso acontecer. Seu pai falava que ela não precisava fazer algo que não fosse da sua vontade, porém ela achava que era o melhor pro seu povo. Por isso estava decidida a fazer o que era para ser feito, mas na verdade estava bem triste. Enquanto isso, o trio Parada Dura conseguiram entrar em Antisberg na carroça. Eles achavam que não iam ser descobertos por estarem usando roupas de fazendeiros, que foi feito pela mãe do garoto, que é alfaiate. Mas as minas não estavam tão confiantes não, e com razão. Do nada aparece um monte de soldados perguntando quem era ele. Aí eles tentam falar que eram fazendeiros e tal, mas os soldados não acreditam e começam a correr atrás deles. A Ellen se transforma e taca o nosso Prota pra longe, e junto com a Rui fica encarregada de cuidar dos soldados. Enquanto isso, o Prota tinha batido a cabeça com tudo na parede, mas chegou no seu destino. Era onde a namorada do demônio estava. Ao escutar um barulho, os soldados vão ver o que era. E o Prota arrebenta todos eles, enchendo suas bocas de vegetais. O maluco é brabo. Ele chama a mina pra ir até seu namorado, mas ela estava presa, então teve que ir carregando ela mesma e fugindo de um monte de soldados. Aí ele dá de cara com a Rui e a Ellen e eles dão fuga nos soldados novamente. Aí elas continuam encarregadas de cuidar dos soldados e o agricultor parte em rumo ao casamento. O príncipe e a princesa já estavam prestes a se casar, só faltava uma beijoca. Mas quando tava prestes a acontecer, pô, o príncipe toma uma portada na fuça. O Prota chega bem na hora e a princesa fica muito feliz. O príncipe manda os guardas prenderem ele, porém ele interrompe, contando a todos que aquela espada que ele usava é falsa. Todos se recusam a acreditar, até mesmo o rei. Bem nessa hora, um soldado aparece dizendo que todo o país estava sendo atacado por um enorme exército de monstros. E sim, o mensageiro estava por trás disso tudo. Ele estava usando uma flauta e convocando os monstros. Todos começam a pedir pro príncipe usar sua espada para mandar os monstros embora. E ele começa a chamar pelo demônio que estava chantageando. Mas percebe que ele estava abraçado com a sua namorada, agora sua chantagem não ia funcionar. O mensageiro entrega sua espada, porém ele fica lá paradão. O Prota joga sua espada para um demônio e só com uma mordida a espada é destruída. O demônio que estava sendo chantageado conta para todo mundo que estava sendo usado para convocar os monstros, e para isso ele usava uma flauta que permitia a ele controlar os monstros. Ela só podia ser usada por um demônio. As malandragens do príncipe foram descobertas e ele revela que realmente fez isso tudo e ainda enviou um monte de monstros para May, que é a capital real do rei, e ele nem mesmo precisou usar a flauta para atrair os monstros, só espalhou algumas carcaças deles por lá. E agora os monstros iam destruir tudo, já que o rei não estava lá para defender a capital. Mas ele está totalmente enganado. A Ellen diz que os aventureiros pediram para serem treinados para poder defender seu país sozinho. E aí os soldados chegam e largam suas espadas para levar o príncipe. E no desespero o príncipe tenta matar o rei, mas o agricultor defende o ataque com vegetal e dá-lhe o socão. A princesa fica tão feliz que o abraça e fala que ama ele. E as meninas ficam com ciúme danado, até o rei concordava dele ficar com a princesa. Já do lado de fora, o mensageiro entrega uma carta pro rei, dizendo que todo o plano do príncipe estava escrito, ou seja, alguém estava manipulando o plano dele nos bastidores. Enfim, o príncipe foi preso e estava tudo voltando ao normal. Na guilda de aventureiros tinha um monte de missões pro Prota fazer, ele não queria fazer, ele só queria trabalhar de agricultor. A princesa aparece na guilda de aventureiros e dá uma recompensa da boa pra eles por terem defendido o país. Aí ela vai lá, troca de roupa e ninguém a reconhecia, e ela aproveita pra dizer pra Rui que também é sua rival. De volta à fazendinha, o agricultor tava lá colhendo os tomates numa boa e a Rui e a princesa
princesas aparecem de repente perguntando quem delas ele gostava mais. Mas o cara só ignora elas falando dos seus vegetais. Então elas perguntam se tinha alguma mulher além delas que ele gostava. E ele responde que sim. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer, né? E elas enlouquecem com essa resposta. E o prota vai embora. Quando chega na sua casa, ele tava olhando pra uma fotografia de uma mina chamada Ylvia. É quando vemos um pouco do passado do agricultor. Ele tava colhendo vegetais com seu pai e sua mãe. E quando foi vender os vegetais, se depara com os caras que estavam gritando com uma garota, pedindo pra ela devolver o que roubou deles. O agricultor pergunta pros moradores de lá porque ela estava roubando. E eles dizem que provavelmente seus pais faleceram e ela estava sozinha com muita fome. Logo a garota lasca um mordidão no cara e consegue fugir. Na sua fuga, ela rouba as batatas que o agricultor tinha levado. No meio da floresta, o agricultor encontra ela comendo as batatas e leva uma sopa pra ela. Porém, ela achava que ele veio pegar as batatas de volta e se esconde. O agricultor deixa a sopa lá pra ela comer. E dia após dia, ele levava comida pra ela. E sempre ela comia sozinha, até que um dia ela resolve esperar por ele. Eles batem um papo e a garota se apresenta como Ylvia. E a barriga do nosso prota já dá aquela roncada sinistra. E aí ela divide a sua comida com ele. Mas nessa hora, os caras que ela havia roubado aparecem. Falam que ia vender ela como escrava pra recuperar o prejuízo. O prota insiste pros caras soltarem ela, mas os caras se recusam, pois o prejuízo que ela deixou roubando suas mercadorias era muito grande. A sorte é que nessa hora chega o pai do prota, que dá um barril de arroz pros caras soltarem a garota. Ele ia virar picadinho da sua esposa, mas fazer o que, né? A Ylvia devolve pra eles as batatas que tinha roubado, e ele chama ela pra morar junto com ele. Passaram-se dias, e a Ylvia gostava tanto do prota que vivia grudado nele. Tudo que ia fazer, queria fazer junto com ele. E aí o Testa aparece do nada fugindo de várias abelhas, e a mãe do prota aparece e acaba com todas elas. A mãe dele diz que tinha que ir com seu pai procurar um outro local pra morar, e quando ele sai em busca de um outro lar, Testa conta pro nosso prota que achou o mapa e acreditava que na floresta no fundo da vila tinha um tesouro. A floresta é bem perigosa, mas se evitasse o ninho das abelhas iam conseguir chegar lá, e ele poderia trazer alguma joia pra dar pra Ylvia. Então eles partem rumo ao tesouro. A Ylvia até queria ir junto com eles, mas era muito perigoso, então eles vão sozinhos. No caminho, Testa conta que todos da vila tratavam a Ylvia muito mal quando estava sozinha, e por isso seus pais procuravam outro local pra morar. Testa acaba pisando em uma pedra que abre uma entrada e puxa eles pra baixo. E lá era um local bem estranho. Eles acabam explorando em busca do tesouro, e ao tocar numa pedra, uma luz brilhante surge. Ele acaba se deparando com uma criatura terrível. Quando acorda, a Ylvia estava gritando seu nome. Ele estava desmaiado há muito tempo. Testa vai até seu acampamento e conta pra ele que nesse meio tempo o vulcão entrou em erupção, e por isso eles ficaram cobertos de cinzas e todos os campos de cultivo e casas foram destruídos, e por isso tiveram que evacuar. Os pais do Testa foram encontrados, e por isso o prota fica sob os cuidados da Ylvia. E ele estava sentindo uma dor muito estranha que acabou deixando ele de cama. A comida estava bem escassa, e por isso a Ylvia até pensou em roubar, mas desiste ao lembrar que o prota salvou ela quando ela fazia essas coisas. Dia após dia a comida era servida, porém a cada dia que se passava, serviam menos comida, e por isso a Ylvia em segredo dava só a parte da comida pro prota. Ele até estranhou estarem servindo esse tanto de comida, e ela fala pra ele que eles estavam enviando da capital real. E aí ela foi ficando fraca até que um dia ela desmaia, e nesse momento diz que amava o nosso prota. O agricultor acorda e o Testa aparece dizendo que a Ylvia tinha morrido. Ele fica se perguntando o que aconteceu, e Testa fala pra ele que ela morreu de desnutrição. Ele achava que havia muitos suplementos enviados da capital real, e por isso recebia muita comida, mas o Testa diz que não era verdade. E aí o cara chora com muita tristeza. De volta ao presente, o agricultor estava colhendo seus tomates, lembrando da Ylvia. Começamos com o agricultor andando pela floresta, quando acaba encontrando uma garota desmaiada, e então a leva pra sua casa. E aí a mina acaba acordando ele, pois é, o maluco salvou a mina e foi puxar um ronco. Ela pergunta se foi sequestrada, e ele nega, explicando que a encontrou desmaiada. Ela diz não se lembrar de nada do que aconteceu, e fala que ia pra guilda de aventureiros pra fazer uma solicitação. E aí então ele diz que já ia dar uma passada por lá, e oferece pra acompanhar ela. Rui vai até a casa do agricultor pra ver como ele tava, e dá de cara com a garota, vestindo as suas roupas, e ainda pedindo desculpa por ter sujado a sua cama. Ela fica morrendo de ciúmes e vai embora, chamando ele de imundo. Na guilda de aventureiros, ele fala pra Ellen dizer pra Rui que foi tudo mal entendido, e a garota que estava com ele se apresenta como Linnea, e pede pra alguém da guilda de aventureiros investigar a cidade que morava, pois tinha algo muito estranho acontecendo por lá. Como era algo muito vago, então seria difícil encontrar alguém que aceitasse essa missão, e por isso o agricultor se oferece pra ir nessa missão. Como ela acabou desmaiando na sua jornada, ele acreditava que realmente algo de estranho acontecendo. A cidade se chamava Gu, e o agricultor logo a reconhece, pois lá era um local super famoso onde produziam aspargo. E o maluco fica animadão pra ir lá. Linnea ganha algumas roupas do agricultor e pergunta por que ele iria tão longe nisso tudo, e se tinha alguma segunda intenção, como ela ter que expressar sua gratidão pagando com seu corpo. Ele diz que não, e fica chateado por ela estar suspeitando da sua bondade, então ela pega na sua mão e diz que ia confiar nele. A Rui tava lá observando tudo com bastante ciúme. Quando estavam a caminho da cidade em uma carruagem, o cara que tava levando eles fala que estranhamente a cidade Gu não estava negociando com nenhuma outra cidade. E bem nessa hora, uma horda de orcs aparece atrás do agricultor querendo romance
problemas com ele. Aí o cara desmaia, né? O toró de orc aí. Ao acordar, ele tava no colo da Linnea, e ela até mesmo deu um pingente pra ele, que diz ela ter um efeito calmante e espantava todo o mal. O dono da carruagem diz que quando ele estava desmaiado, a Linnea ficou o tempo inteiro cuidando dele. Eles chegam na cidade e os soldados bloqueiam a entrada, e a Linnea diz que o agricultor era um convidado dela, e então eles deixam eles passar. E aí ele repara algo muito bizarro: os soldados estavam usando esfregões ao invés de espadas. Aí ele encontra uma loja que vendia aspargo e já aproveita pra pedir uma, mas o vendedor entrega o negócio todo torrado. O cara tava doidão, só sabia falar tudo bem. Aí um comerciante leva um tombo com suas mercadorias e sai deixando tudo pra trás. O maluco também tá doidão. Parece que todo mundo da cidade enlouqueceu e até confundiram o agricultor com uma mercadoria e sai correndo carregando ele. A Linnea diz que tava todo mundo estranho assim há tempos e chama ele pra descansar na sua casa. Chegando lá, ela diz que sua família tinha uma loja de pingentes e o pingente que eles estavam usando tinha proteção divina, e ela achava que por isso que eles não ficaram igual as pessoas da cidade, e por isso ele aproveita pra pedir algum desses pingentes pra ela. Ele pergunta sobre seus pais e ela fala que depois que a cidade ficou estranha, eles desapareceram de repente. E aí no próximo dia os comerciantes continuavam chapados, e quando caminhava pela cidade se depara com o lorde da cidade, que se chamava Lemur. E o agricultor vai à loucura, pois esse cara foi quem realizou a revolução do aspargo na cidade. Lemur também usava o mesmo pingente, convidou o agricultor pra jantar na sua missão pra conversar sobre as loucuras que tava rolando na cidade. E aí do nada ele é confundido com uma mercadoria de novo e é levado. Perto da estátua da cidade ele conversava com a Linnea, e ela diz pra ele tomar cuidado com esse jantar, pois era muito suspeito o Lorde tá numa boa e não ter pedido ajuda fora da cidade, mas mesmo assim ele disse que ia ficar tudo bem. Após isso os dois chegam na mansão, e já era notável que o Lemuro gostava bastante de aspargo, porque tinha retrato pra todo lado. E ao chegar no jantar ele vai direto ao ponto e pergunta se ele sabia o que estava acontecendo, e nessa hora um monte de soldados cercam ele com suas armas. Porém já sabemos que soldados comuns não eram páreos pro agricultor, ele arrebenta todos eles e parte pra cima do Lemur. Porém a Linnea entra na sua frente, ela diz que tinha avisado que algo de ruim podia acontecer, e o Lemur revela sua verdadeira forma. Ele se chama Brita e é um demônio do alto escalão, ele tem o poder de assumir os pensamentos humanos que possuía. Porém na forma que estava só podia controlar uma pessoa, mas cristalizou seus poderes em um item e colocou na estátua da cidade, por isso eles estavam tudo doidão. Ele ouviu um boato que um humano havia derrotado um dragão e demônios, e seu plano era incorporar no seu corpo e controlar todos os humanos. Nessa hora a Linnea conta que só concordou com tudo porque ele pegou seus pais de refém. Sabendo disso tudo, o agricultor diz que vai deixar fazer o que ele quiser. A Linnea começa a lembrar de alguns momentos com ele e pede pra ele correr. O agricultor então taca uma pedra no chão e uma luz brilhante surge. Nesse meio tempo a estátua da cidade é destruída junto com o cristal. O demônio pergunta o que era essa pedra e o agricultor diz que era só um meio de se comunicar com seus amigos que destruíram a estátua. A garota estava monitorando ele o tempo inteiro, menos 2 vezes, que foi quando ele foi levado pelos mercadores, que na verdade eram suas amigas, que foram lá pois estavam preocupadas. E assim que chegaram na cidade, perceberam a estranheza, investigaram em segredo, descobriram todo o plano do demônio. E os pingentes que ele pediu pra Linnea era pra dar pra suas amigas, que resgataram até mesmo os pais dela. Nesse momento o demônio tenta usar o Lemuro de refém, mas como o cara amava muito aspargo, o agricultor dá-lhe um aspargo na boca dele, e com isso ele consegue sair do controle do demônio. Ele já dá um socão no demônio e faz ele voar longe. Depois disso tudo, a Linnea pede pro agricultor ficar com o pingente e dar um beijo nele, que faz a Rui ficar morrendo de ciúme. E ainda diz que na próxima vez ia fazer aquilo com ele. De volta à fazendinha, o agricultor tava lá colhendo seus vegetais com as meninas, e a princesa percebe que as duas ganharam um pingente e pergunta o que elas fizeram pra ganhar. Elas contam o que aconteceu e sobre ele ter conhecido uma outra garota, e ela fica pé da vida, porque todo lugar que ele ia, ele se tornava amigo de uma nova garota. Aí o cara dá um grito de uma menininha, e quando vão ver, era só um matagal, mas que pra ele era uma das piores plantas, pois era muito difícil de ser exterminado e sugava todos os nutrientes dos vegetais ao redor. Em seguida eles vão pra cidade vender os vegetais, e quando de repente o próprio rei vai até lá disfarçado, e a princesa se esconde. O rei queria comprar seus legumes, mas logo aproveita e pede pra ele se juntar à família, e oferece uma esposa, campos de cultivo e até ferramentas agrícolas. E aí sim ele fica muito tentado e tava quase aceitando, mas a Rui o impede. Na intenção de acertar ela, a princesa tá com um vegetal, que acerta é a cabeça dele. Com isso ele desmaia e vê uma figura bem estranha chamando seu nome. Quando acorda, o rei vai embora. Depois de vender os vegetais, ele tava indo pra casa e acaba topando o mensageiro. Ele tava com uma cara bem sombria e explica que tinha que arrancar os matagais da sua plantação. De repente aparecem alguns caras oportunando uma garotinha. O agricultor vai até lá e pede pros caras pararem. Os caras ficam bravos e vão pra cima dele, mas tomam uma surra pra largarem de ser idiotas. A garotinha tinha chifres na sua cabeça e o mensageiro a reconhecia, pois eram da mesma raça demoníaca. Essa garota se chamava Yuri, é a única filha do rei demônio e a próxima herdeira do território demoníaco. A Yuri então pede pra eles ajudar os demônios. Ela conta que quando estava brincando com a sua boneca, um demônio chamado Volpe, que é o demônio que cuidava dela, entrou no seu quarto, disse que ela não estava segura por lá e então a jogou por um portal. E foi
quando ela foi parar por lá. O agricultor então decide ajudar ela e em troca pede pro mensageiro cuidar dos matagais pra ele. Pra ir pro território demoníaco, ele teria que atravessar o oceano e de navio demoraria muito e por isso ele vai correndo por cima da água. O maluco é brabo. Chegando no território demoníaco, a Yuria chama ele de irmão. Ele se lembra um pouco do seu passado, quando de repente o demônio chamado Volpe, que cuidava dela, aparece e começa a atacar ele sem parar e até consegue arranhar o agricultor. Ele desvia dos seus ataques e quase acerta um soco, mas Volpe desvia e acerta ele em cheio. E a sorte é que o agricultor é muito rápido e aparece nas suas costas e dá-lhe uma joelhada na cara. Aí ele desmaia. Bom, pelo menos era o que ele achava, mas ele estava se preparando para lançar um ataque bem mais forte. Nessa hora, a mãe do agricultor aparece do nada nas suas costas e acaba com ele. Ela diz que ouviu do mensageiro que ele tinha ido para lá e ficou preocupada, por isso seguiu ele. A Yuria diz que o Volpe era um dos usuários de magia mais fortes e sempre esteve ao lado deles, por isso o agricultor achava que ele poderia estar sendo controlado. Ao chegar no castelo demoníaco, eles se deparam com todos os soldados caídos no chão e a mãe do agricultor fala que provavelmente eles lutaram entre si e alguém estava controlando ele. O pai da Yuria também estava inconsciente. Um dos soldados acorda e começa a falar pra Yuria ir embora, quando a mãe do agricultor puxa uma espada e estava prestes a matar ela, mas nessa hora o agricultor bloqueia o ataque. Ele diz que já sabia que ela não era sua mãe. Se ela fosse mesmo a sua mãe, quando te visse ia te abraçar com uma força suficiente para quebrar seus ossos. Bem nessa hora, ela revela sua verdadeira forma. Essa mulher é a Ylvia, a mesma garota que ele conheceu na sua infância e que cuidou dele quando ele estava doente. Ele fica sem acreditar porque era pra ela estar morta. Ela diz que estava assim graças ao grande deus maligno. E aí tá com um poderzão na Yuria pra demonstrar o seu poder. O agricultor consegue salvar ela a tempo, mas o poder faz um estrago danado que deixa ele assustado. A Ylvia começa a falar que ele era incrível por ter acompanhado a velocidade do seu ataque, mesmo que o poder do deus maligno dentro do corpo dele estivesse selado. A habilidade que ele conseguiu, chamado Aquele que Ama a Natureza, e fez as suas estatísticas aumentarem drasticamente, é uma habilidade do próprio deus maligno. Ele nega nunca ter conhecido esse deus, mas ela diz que ele conheceu sim, e começa a chamar ele pra ir pro seu lado e voltar como era na infância. A Yuria aparece e a Ylvia começa a enforcar ela. O agricultor vai pra cima dela, mas ela é muito forte e o impede. Quando tava prestes a matar ela, o pingente do agricultor começa a brilhar, e é quando o tempo para completamente e aquela mesma figura que ele tinha visto antes aparece. Essa figura diz ser o deus bom, que foi obstruído pelo deus maligno, mas usando o pingente como catalisador conseguiu unir o espaço-tempo e parou o tempo com seu poder. O deus bom decide erradicar o poder do deus maligno que tinha dentro dele e concede seu poder para que ele pudesse vencer o deus maligno, e também ia fazer voltar um pouco no tempo para que ele pudesse salvar a Yuria. O tempo volta e ele ativa o seu poder, mas seu poder apenas cria um monte de plantinha. O que ela não esperava é que essa plantinha era um matagal que cresce rapidamente e aprende. Ela até consegue se soltar e cria uma espada e parte pra cima dele. Ele então cria mais matagais e usa como uma barreira. E os matagais continuavam a crescer e prende ela. Aí o Volpe aparece e dessa vez ele não estava sob controle de ninguém. Ele usa seu poder contra a Ylvia e acerta ela em cheio. Eles achavam que estava tudo acabado, mas a Ylvia aparece sem nenhum arranhão. Ela faz ele voar longe, vai até ele numa velocidade impressionante. Quando ela estava prestes a matar ele, o agricultor pede pra ela parar e ela realmente diz que estava tudo muito chato, por isso vai embora, mas diz que um dia voltaria. Volpe fica muito bravo com o agricultor por conhecer a Ylvia, e o pai da Yuria acorda e pede pra ele ficar calmo, pois o agricultor foi quem salvou a Yuria. O agricultor diz que a Ylvia era sua irmã mais nova, e o pai da Yuria fala que se descobrisse algo ia contar pra ele. Em sequência, vemos a princesa conversando com a sua empregada, que agia como seu dublê quando ela saía, e quando ela sai, essa empregada faz uma cara bem sinistra. O agricultor vai embora e no caminho lembra que a Ylvia tinha falado sobre ele já ter encontrado o deus maligno. Nessa hora ele lembra que poderia ser quando ele visitou a masmorra com Testa na sua infância, por isso a sua ideia agora era falar com Testa, mas ele diz que não se lembrava de nada. Ele chama o Testa pra ir até a capital algum dia, mas ele diz que como era um agricultor e um pescador, não tinha tempo pra isso. Porém, na despedida ele fala que não podia sair de lá. No caminho de volta pra casa, o agricultor se depara novamente com um orc que queria fazer um romance com ele, mas dessa vez ele toma coragem e encara o orc. O que ele não esperava é que seu soco não surja efeito algum, e quando fugir, os aventureiros aparecem novamente pra salvar sua vida. Na guilda de aventureiros, ele conta pras meninas o ocorrido. Elas falam que era muito estranho ele não conseguir derrotar um simples orc, porque ele era muito forte, véio. Ao mostrar suas estatísticas pra elas reparam que elas caíram consideravelmente. E ele lembra que pode ter sido a troca do poder do deus maligno pelo deus bom, mas não conta nada pra não deixar elas preocupadas. E elas falam que as suas estatísticas caíram, mas continuavam mais altas que a média de um aventureiro normal. O mensageiro entrega uma carta da sua mãe dizendo que amava ele bastante e que ia investigar sobre a Ylvia também. A princesa aparece chamando ele pra sair com ela e as meninas ficam com muitos ciúmes. Tava quase rolando uma briga. E assim a temporada termina. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve
inscreve no canal e aproveita para conferir mais resumos aqui no canal. Garanto que você vai curtir, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela.